Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma grande alegria ter cada um de vocês aqui. Eu dou as boas-vindas a todos. E queria dizer também que a tia que ia dar a salinha hoje, que ia dar aula na salinha hoje, infelizmente, ela adoeceu e não teve tempo da gente falar com outra tia para substituí-la, tá bom? Vai ser substituída agora, né? A irmã Larissa vai para a salinha. Não fiquem tristes, pais. Eu sei que vocês queriam ficar com os filhos aí, pertinho de vocês. É bom de vez em quando, realmente, a gente ficar com as crianças aqui, até para elas irem se acostumando também, né? Mas fica para a próxima oportunidade. Então, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje à noite eu quero meditar com vocês em algo relacionado à vida futura. E eu sei que... Obrigado, Aristélio. Eu sei que quando se trata de vida por vir, de vida eterna, é comum que nós tenhamos muitas dúvidas. Se eu perguntasse aqui, quem não tem nenhuma dúvida sobre a vida futura, eu creio que ninguém levantaria a mão, porque é normal que nós tenhamos dúvidas, nós tenhamos questionamentos. Por exemplo, em relação à nossa memória. Como será a memória do crente na vida por vir? Será que a nossa memória vai ser passada uma borracha e a gente não vai lembrar de nada que aconteceu na terra, nem de bom e nem de ruim? Ou será que nós vamos lembrar? Em relação ao reconhecimento. Você conheceu alguém na terra, um parente seu, se converteu. No céu, será que nós vamos reconhecer os nossos entes queridos? São perguntas que são feitas. Muitas vezes são perguntas que os irmãos nos fazem e que nós ficamos pensando sobre isso. Será que nós vamos reconhecer uns aos outros? Será que nós vamos continuar com as características, né, de povo, de raça? Lá em Apocalipse diz que João viu pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Então, será que os idiomas, nós teremos os mesmos idiomas que nós tínhamos na terra? Então, existem muitas dúvidas sobre a memória, sobre a nossa mente. E não apenas em relação a isso. Existem dúvidas também em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso físico. Por exemplo, será que nós teremos um corpo no céu? Ou será que nós seremos apenas espíritos desencarnados, vagando por aí pelas galáxias, né? Se nós vamos ter corpos, como serão esses corpos? Serão exatamente iguais aos que nós temos agora? Ou serão diferentes dos que nós possuímos? Então, é sobre algumas destas questões que eu quero começar a falar na noite de hoje, tá bom? Para isso, eu convido você a abrir no texto talvez mais completo da Bíblia, acerca do corpo glorificado. É assim que nós podemos chamar o corpo que nós receberemos na vida por vir, corpo glorificado, que é 1 Coríntios, capítulo de número 15. Abra lá, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós iremos meditar a partir do verso 35. Epístola de Paulo aos Coríntios, uma igreja flagrantemente imperfeita, cheia de defeitos. E Paulo escreve 1 Coríntios para procurar consertar, endireitar alguns dos defeitos daquela igreja que, apesar de ser imperfeita, era amada do Senhor, como todas as igrejas são, né? Não tem igreja perfeita, toda igreja, mesmo sendo imperfeita, é amada por Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo inteiro, irmãos, do começo ao fim, são 58 versículos de 1 Coríntios, é voltado para a questão da ressurreição. Ressurreição futura. Por quê? Porque algumas pessoas estavam duvidando que os crentes vão ressuscitar.
Tinha irmãos na época de Paulo que não via necessidade do crente ressuscitar, duvidava. Alguns achavam até que a ressurreição já tinha acontecido. Então Paulo escreve esse capítulo inteiro para tirar dúvidas acerca da ressurreição. Nós não vamos meditar no capítulo inteiro, certo? Nós iremos meditar apenas nos versos 38 ao 58. E nós não vamos fazer isso de uma vez, vamos fazer por partes. Então hoje, pastor, nós vamos meditar de onde até onde? Hoje vamos apenas começar, certo? Dos versos 35 até o verso 44. Apenas nestes versículos. 1 Coríntios 15, 35 a 44. Versos esses que vão trazer algumas perguntas, algumas ilustrações e, para terminar, algumas aplicações acerca do corpo glorificado. Vamos iniciar então com as perguntas. Verso de número 35, vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá. Todos acharam? Amém? Muito bem. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Em que corpo os mortos ressuscitam, eles vêm? Antes de darmos continuidade, vamos curvar nossa cabeça e orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor. Estamos felizes, estamos gratos por este culto até aqui, Senhor. Obrigado pelas orações, obrigado pelos louvores, obrigado por termos conseguido chegar até aqui, Pai, com a Tua bênção, com a Tua proteção. E agora eu quero pedir que o Senhor continue sendo gracioso para conosco no decorrer, Senhor, deste culto, enquanto abrimos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra, que o Senhor use o Teu Espírito Santo, Pai, para nos iluminar, para nos esclarecer as verdades contidas, Senhor, nesta leitura que faremos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos converta a cada dia mais e mais a Ti, pois todos os dias nós precisamos ser convertidos, para não voltarmos, Senhor, ao lugar de onde nós saímos, mas sim a irmos ao lugar que o Senhor preparou para nós, a mansão celestial, Senhor. Nós queremos continuar a marcha para a mansão celestial. Vem nos ajudar, nos fortalecer, não apenas a nós que estamos aqui presencialmente, mas aqueles que não puderam estar, Senhor, e estão conosco agora em espírito. Oro também por eles, que o Senhor abençoe a todos nós, os nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, neste verso nós podemos encontrar duas perguntas. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca duas perguntas. A primeira pergunta, ele não vai tratar agora. A primeira pergunta é: como ressuscitam os mortos? E essa pergunta ele vai responder na parte final, que nós vamos meditar daqui a algum tempo, certo? Como ressuscitam os mortos? Ele vai falar do arrebatamento, ele vai falar também da vinda de Jesus, da última trombeta, e nós queremos meditar um pouco sobre isso, mas não agora. Hoje nós queremos começar a responder a segunda pergunta que Paulo faz. Qual é a segunda pergunta que Paulo faz no verso 35? Ele pergunta: e em que corpo vem? Como é a ressurreição? Como os mortos ressuscitam? E em que corpo vem? Por que algumas pessoas estavam fazendo essa pergunta, irmãos? Precisamos entender. Como eu disse, algumas pessoas da época de Paulo estavam duvidando da ressurreição futura. E aí essas pessoas poderiam agora estar dizendo: Paulo, já que você diz que haverá uma ressurreição, como é que vai ser essa ressurreição? Em que corpo Deus vai ressuscitar as pessoas? Eles poderiam estar dizendo: quer dizer então, Paulo, que Deus vai ressuscitar as pessoas no próprio corpo no qual elas morreram? Será que a ressurreição futura, ela vai ser igual
a ressurreição presente? Como assim, pastor? A Bíblia narra várias pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Quem pode dar um exemplo de uma? Lázaro é a primeira que vem logo na mente, né? É o mais conhecido. Alguém que morreu e quantos dias depois? 4 dias depois, já cheirando mal, Jesus traz essa pessoa de volta à vida. Mas em que corpo Jesus trouxe Lázaro de volta à vida? Será que foi em outro corpo? Lázaro era moreno, aí agora ele apareceu louro. Tinha os olhos castanhos, agora ele apareceu de olhos verdes, de olhos azuis? Não. Lázaro voltou no mesmo corpo, com a mesma característica que ele tinha antes. Então, algumas pessoas poderiam estar se perguntando: Paulo, vem cá, então quer dizer que futuramente Deus vai ressuscitar os crentes e nós vamos voltar a ter esse corpo aqui que a gente tem agora? As pessoas estavam se perguntando: em que corpo, na verdade, os mortos vão vir? Por exemplo, eu creio que vocês sabem que em todos os hospitais, praticamente todos, existe uma sala que só entra ali quem tiver realmente na misericórdia. É a sala da ressuscitação. Né? Quando alguém está realmente nas últimas, suspeita-se até que essa pessoa esteja morrendo ou morta. Essa pessoa vai para a sala de ressuscitação e lá recebe choque, né, para ver se volta. Aí digamos que o médico, a junta médica, recebe alguém supostamente morto e dá um choque nessa pessoa. Um não, vários choques, e a pessoa retorna. Como é que essa pessoa retorna? Diferente de como ela era ou exatamente igual a como ela era? Exatamente igual. É apenas uma vida que continua. Ela havia parado, aquele barulhinho, né, da máquina tinha parado, e de repente agora ela volta novamente. Mas ela volta como? Igual ao que ela era. E era assim que algumas pessoas estavam imaginando que será a ressurreição quando Cristo voltar. Olha aí o pensamento das pessoas. Ah, então nós vamos voltar, eu morri com 90 anos. Deus vai me ressuscitar com o meu corpo de 90 anos. Com o meu corpo de 100 anos. Com o meu corpo doente. Com o meu corpo como eu era. Essas são as perguntas que as pessoas fazem. Como ressuscitam os mortos, Paulo? E em que corpo vem? É o mesmo corpo? Porque se for, é melhor nem ressuscitar, né? Algumas pessoas poderiam estar pensando assim. Paulo vai então responder especialmente essa segunda pergunta: em que corpo vem? E ele responde, irmãos, com ilustrações do nosso dia a dia. Nos versos 36 a 41, Paulo vai começar a responder essa pergunta, em que corpo vem, usando ilustrações da natureza. Olha que interessante. Jesus usava muito a natureza para ilustrar o reino de Deus, não era? Olha os pássaros, os lírios do campo, as aves do céu, os animais. Paulo agora vai usar também a natureza para ilustrar a natureza do corpo humano na ressurreição. Só que, irmãos, antes de começar a responder, Paulo começa logo chamando estas pessoas com uma palavra muito forte. Que palavra é essa? Primeira palavra do verso 36. Como é que Paulo chama essas pessoas que estão achando que Deus vai ressuscitar pessoas com o mesmo corpo que ele deu? Paulo chama de quê? Insensatos. Em outras versões, tolos. Irmãos, essa é uma palavra muito forte. No Antigo Testamento, insensato é alguém que vive como se Deus não existisse. É o tolo, é o descrente, é o ateu. Então, olha como é que Paulo chama as pessoas que têm uma visão pequena
do poder de Deus. As pessoas que têm uma visão pequena do agir de Deus. Vocês são insensatos. Vocês estão agindo como tolos. Vocês estão agindo como pessoas para quem Deus não existe. Cuidado. Cuidado, porque nós podemos ser crentes, nós podemos carregar o nome de crente e estarmos pensando que nem insensatos, estar agindo que nem insensatos, quando nós diminuímos a capacidade, o poder de Deus na nossa vida. É como se Deus não existisse. Irmãos, quando nós acordamos e não lembramos de Deus, vamos logo trabalhar, vamos logo fazer algo. Estamos ou não estamos vivendo como se Deus não existisse? Nem paramos para dizer: Deus, obrigado pela noite. Deus, obrigado pela proteção. Obrigado pelo sono. E agora eu entrego o meu dia nas tuas mãos. Isso é acordar que nem um crente. Mas se a gente acorda, não lembra de Deus, trabalha, não lembra de Deus, estuda, não lembra de Deus, dorme, não lembra de Deus, nós temos nome de crente, mas na verdade estamos vivendo que nem tolos, que nem insensatos. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Porque, para Paulo, estas pessoas que faziam tais perguntas estavam vivendo que nem insensatos. Porque, irmãos, Deus já havia colocado ilustrações da vida por vir debaixo do nosso nariz. Deus já havia ilustrado a vida eterna em coisas do dia a dia, em coisas que nós vemos no céu, em coisas que nós vemos na terra. Deus já ilustrou a vida eterna. E aí Paulo explica: deixa eu mostrar para vocês como vocês estão enganados. Deixa eu mostrar para vocês como o corpo por vir é superior a esse corpo que nós temos agora. É a primeira ilustração que Paulo usa para esclarecer essa pergunta, é a ilustração das sementes. Ilustração das sementes. O que é que Paulo fala sobre as sementes que serve de lição para mim e para você? Vamos ler os versos 36 a 38. Primeira ilustração que Paulo usa, a das sementes. 1 Coríntios 15, 36 a 38 dizem assim: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Qual é a primeira coisa que Paulo fala sobre as sementes aqui? Primeira coisa que Paulo faz sobre as sementes é que elas têm dois estágios. Elas têm o estágio de morte e elas têm o estágio de vida. E qual é dos dois que vem primeiro? Primeiro a semente tem que o quê? Primeiro a semente tem que morrer para depois ela nascer. Primeiro ela tem que experimentar a morte como semente, deixar de ser semente, para depois ela experimentar uma nova vida, um novo corpo. Então não há vida se primeiro não houver morte. O que isso nos ensina, igreja? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que muitas vezes, para que algo comece, primeiro, algo tem que terminar. Por que que algumas coisas novas não acontecem na nossa vida? É simples, é porque algumas coisas velhas ainda não acabaram. Primeiro tem que haver morte, para que depois haja vida. Primeiro tem que haver um fim, para que depois venha o começo.
Eu digo isso muito em funeral. Eu acredito, irmãos, que muitas vezes a morte de alguém acaba sendo o recomeço de outro alguém. Quantas vezes eu já não vi isso? Quantas vezes eu não vi pessoas mudarem? Parentes mudarem depois da morte de um parente. É como se uma nova vida viesse. Tem parente que se une em funeral. Tem parente que se converte depois da morte de outra pessoa. Quantas vezes eu já vi isso, né? Então, às vezes, para que gere uma vida em alguém, tem que haver uma morte em outro alguém. Às vezes é um relacionamento. Às vezes um novo relacionamento não nasce porque o velho ainda não morreu. O velho tem que morrer. O velho aqui, o velho relacionamento, né? Tem que morrer para que o novo relacionamento nasça. Inclusive Jesus, ele usa uma expressão semelhante a essa, lá em João, capítulo 12, verso 24. Eu vou pedir para alguém ler para mim. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Olha como da morte nasce vida. Tem até um louvor que diz isso, né? Da morte ele cria vida. Deus é maravilhoso. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Quem achar primeiro pode ler. Pois não, irmã Regina. Glória a Deus. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Ele continua lá. Ele não dá fruto. Mas se ele cair e for sepultado, e for enterrado e morrer, o que ele faz? Ele dá muito fruto. Jesus estava falando de quem? Dele mesmo. Jesus é o grão de trigo que tinha que morrer para que muitos frutos fossem gerados. E nós somos parte desses frutos. Hoje nós temos vida porque o grão de trigo caiu na terra e morreu. Porque Jesus morreu, nós vivemos. Se Jesus não tivesse morrido, nós continuaríamos mortos. Ele continuaria vivo e nós continuaríamos mortos. Mas porque ele morreu, nós temos vida e vida eterna. Então, às vezes, irmãos, para que alguém viva, nós temos que morrer. E às vezes não é só fisicamente não, é morrer para nós mesmos. É morrer para as nossas vontades, é morrer para os nossos desejos. Para que um parente se converta, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que deixar de fazer o que eu quero. Eu tenho que morrer orando. Eu tenho que morrer pregando. Eu tenho que morrer evangelizando. Eu tenho que morrer de alguma forma. Então, muitas vezes, não é que Paulo esteja dizendo que só vai ter vida se tiver morte. Não. Mas em muitos casos, só vai haver vida se houver morte. No caso da semente, tem que ser assim. A semente tem que ser sepultada. E quando ela morre como semente, é que ela gera uma nova vida. Primeira coisa que Paulo diz sobre a semente é isso. A segunda coisa que ele diz, é interessante, irmãos, é que o que é semeado não diz o que aquela semente vai ser. Quando você pega um grão de trigo e olha para ele, aquilo não diz o que aquele grão de trigo será. Você não está vendo o que ele vai ser. Você está vendo o que ele é agora. Porque quando ele morre e ele gera vida, o que é que ele gera? Uma nova planta. Algo totalmente diferente do que ela era. Então é como se Paulo estivesse dizendo, olha, você pode olhar para o caixão de um crente e dizer, isso aqui não é o que ele vai ser. Isso aqui é só uma semente que está sendo plantada na terra, mas que um dia
irá se transformar em um novo corpo, em uma nova vida, em uma nova planta, em uma nova árvore. Então, não é a ressurreição da semente, a nova vida da semente não é assim. A semente cai na terra, ela morre, aí agora vem uma nova vida, é uma nova semente. Não. A nova vida da semente é uma nova vida superior à antiga. Ela era só um grãozinho, mas agora ela se transforma em uma planta superior, maravilhosa, excelsa. Então é isso, trazendo para os nossos dias, trazendo para a questão da ressurreição, é isso. Nós seremos semeados. O nosso corpo vai ser semeado. E nós não podemos olhar para o nosso corpo, ou para o corpo de alguém que nós conhecemos, que teve Jesus, e dizer, olha aí, quando Jesus voltar, vai ser exatamente assim que a pessoa vai ressuscitar. Não, ali era só o grão de trigo. Quando Jesus voltar, ele vai se transformar em algo superior, maravilhoso. Uma árvore, uma planta. Por causa de quê? Paulo diz, porque Deus é quem faz isso. É Deus quem dá um corpo diferente para a semente. Então, irmãos, essa é a primeira ilustração. É como se Paulo dissesse, olha, está aí bem debaixo dos olhos de vocês. Vocês não veem que uma semente é uma coisa e ela gera outra coisa? Assim vai ser o nosso corpo. O nosso corpo terreno é uma coisa, mas ele vai gerar outra coisa totalmente diferente. Amém? Aí ele cita outra ilustração, que são os corpos. Começando pelos corpos dos animais. Verso 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos animais, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Então aqui está falando do corpo de seres vivos. Eu falei dos animais, mas na verdade é o corpo de seres vivos. E o que é que Paulo está querendo mostrar aqui, igreja? Na semente, ele está falando da transformação. Transformação. Uma semente é transformada em algo superior. Não é que a outra semente, certo? Não é que você vai ser outro você. Vai apagar o seu HD e agora é outra pessoa diferente. Não, é você transformado. A semente é a semente transformada. Será o nosso corpo, mas o nosso corpo transformado. Aqui, nessa segunda ilustração, Paulo quer falar daquilo que é adaptado ao seu lugar adequado. Por exemplo, os seres humanos têm um corpo próprio para o ambiente de seres humanos. Os animais vão ter um corpo próprio, têm um corpo próprio, têm um corpo próprio de animal. O corpo do ser humano é igual ao corpo dos animais? Por exemplo, o cachorro. Eu fico admirado com a capacidade que o cachorro tem de beber lama e não ficar doente. Né? Eles têm uma resistência que nós, seres humanos, não temos. Por quê? Porque eles têm um corpo apropriado para o habitat deles, para o lugar no qual eles vivem. O que Paulo está querendo mostrar, irmãos? Que o nosso corpo terreno é apropriado para a terra. Mas quando nós estivermos no céu, Deus vai nos dar um corpo apropriado para o céu. Os seres viventes que vivem na água, eles têm um corpo para quem vive na terra? Não, os peixes têm um corpo próprio para quem vive na água. As aves têm um corpo próprio para quem vive no ar. Então, assim será também na eternidade. Nós receberemos um corpo próprio de seres eternos, de seres celestiais. Não vai ter mais essa limitação que nós temos porque somos da terra. Aí Paulo cita também em relação aos astros. Olha para o céu, insensato. Até os astros têm corpos diferentes, dependendo do ambiente no qual eles estão.
Olha o verso 40 e 41. É clara a palavra de Deus, irmãos. Verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Falando de quê aqui? De astros, de planetas. Verso 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. O que é a glória aqui? O que é o esplendor dos quais Paulo está falando? É a radiância, é o brilho. Você olha para o sol e você não olha. Você fica cego. Mas você já consegue olhar para a lua, não consegue? Você consegue olhar para a estrela, não consegue? Para as estrelas? Por quê? Porque a glória de um é diferente da glória de outro. O brilho de um astro é diferente do brilho de outro astro. O que Paulo está dizendo é, hoje aqui na Terra nós temos uma radiância, nós temos um brilho. Agora imagina, quando nós formos seres glorificados, a nossa radiância, o nosso brilho será diferente, será infinitamente maior. Então não confunda as coisas, não ache que tudo vai ser igual, exatamente igual ao que é aqui, não. Nós somos uma semente que vai germinar e gerar um corpo diferente, um corpo glorificado. Eu acho até mais que vamos ser mais bonitos, né? Mais brilhantes. Paulo vai falar que nós somos que nem luzeiros no mundo. Vamos ser que nem astros no mundo, brilhando para a glória de Deus. Estamos apenas começando, irmãos. Não pergunte aí se Deus vai consertar aquele defeito, vai fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração. A gente vai falar sobre isso no decorrer dos nossos estudos, tá bom? Aqui nós só estamos entendendo que vai ser algo diferente. Vai ser algo superior. Vai ser algo apropriado para a eternidade. Não mais como aqui na terra. Amém? Paulo, então, agora aplica ao assunto da ressurreição as ilustrações da natureza. Lembra quais foram as ilustrações? Falou da semente, falou dos corpos. Os corpos dos seres vivos são diferentes dependendo do ambiente. Os corpos celestiais também são diferentes. E nós também vamos trazer diferenças da vida terrena. Agora ele aplica tudo isso para a questão da ressurreição, usando 4 contrastes, quase que eu me engancho aqui, 4 contrastes em relação ao fim da nossa vida terrena e o começo da nossa vida futura. Quais são os contrastes? Olha os versos 42 a 44, para nós encerrarmos. 1 Coríntios 15, 42, 43 e 44. Pois assim também, 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Olha por que ele está falando de semente. Não é para ensinar a gente a plantar, não. É para nos ensinar sobre a vida futura. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em quê, igreja? Na incorrupção. Semeia-se, ou seja, você morre em desonra, ressuscita em poder. Não, em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. 44. Semeia-se corpo natural, físico. Ressuscita o quê? Corpo natural, físico? Não. Quando Jesus voltar, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, irmãos, são 4 contrastes que Paulo faz aqui entre o fim da nossa vida terrena e o começo da nossa vida futura. Primeiro contraste: corrupção e incorrupção. Nós vivemos uma vida terrena vivendo em corrupção. Corrupção aqui não é aquela dos políticos, né? E não só dos políticos, nossa também,
aquela desonestidade. Corrupção aqui é destruição. E é aquela destruição que vem de dentro. Irmãos, vamos ser sinceros. O nosso corpo é um corpo que se destrói. É ou não é? É um corpo que vai se acabando. Você começa a vida com a vista maravilhosa. Aí você vai chegando os anos, a vista vai ficando o quê? Vai se deteriorando, vai se destruindo, vai se corrompendo. Os dentes, eita, os dentes, quando a gente é novinho, morde até aço. Aí quando vai envelhecendo, os dentes vão começando a amolecer, vão começando a cair, né? Vamos usando aqueles dentes emprestados, por aí vai. Nosso corpo é assim, irmãos. Nossa vida terrena é uma vida que se corrompe. Não tem um alimento não perecível? O nosso corpo é perecível. Ele vai perecendo, ele vai se destruindo, ele vai se acabando. E quando morre, então, aí é que se deteriora mesmo. Aí é que se acaba mesmo. A terra come o nosso corpo. Porém, como é que vai ser na ressurreição? Nós somos semeados em corrupção, mas nós somos ressuscitados em incorrupção. E aqui nós já aprendemos algo sobre o corpo glorificado. Ele não vai mais se acabar. Ele não vai mais se destruir. Ele não vai mais se corromper. Será um corpo incorruptível, indestrutível. Nem que queira destruir, não vão conseguir. Glória a Deus, vem logo, Jesus. Jesus venha logo, né, para a gente receber logo esse corpo indestrutível. Aí o segundo que ele diz é: somos semeados em desonra e ressuscitamos em glória. Desonra aqui, irmãos, é humilhação. Pense num negócio para humilhar a gente, é o nosso corpo, né? Nos humilha. A gente pensa que o corpo obedece a gente, obedece nada. É um corpo que humilha a gente. Porém, quando Jesus voltar, toda essa humilhação dará lugar à glória. Será um brilho, será uma radiância. Terceiro lugar, ele diz: semeia-se em fraqueza. Que é algo mais fraco do que o corpo humano? Por um lado, é muito forte. O corpo humano é forte, aguenta muita pancada. Por outro lado, basta vir um inverno. A gente já pega o quê? Já pega virose, pega gripe, pega como é o nome da doença? Covid, estalecido. Pega um monte de coisa. Você trabalha um dia, um trabalho duro. Vem para a igreja, só a misericórdia, né? Dá vontade logo de descansar aqui. É fraqueza, irmãos, é a fraqueza do nosso corpo. A gente trabalha, a gente se cansa. A gente descansando, a gente se cansa. É o corpo humano, infelizmente, né? Inclusive, algo triste que eu estava pensando, irmãos, sobre a fraqueza do nosso corpo. Imagina essas pessoas que foram nesse submarino, né? E pagaram tão caro, acho que mais de R$1 milhão. Muitas pessoas ricas ali. Alguém disse: olha, ontem essas pessoas estavam querendo dar o dinheiro todo deles por nós que estamos aqui fora, né? Que não temos riqueza, que não temos nada. Mas se eles pudessem, eles dariam o dinheiro deles todo para estarem aqui onde nós estamos agora. Os especialistas dizem que hoje pela manhã o oxigênio deles acabou. Então eles já estão mortos num momento como esse, né? Então imagina aí pessoas tão poderosas que conquistaram tanto na vida, tendo um corpo tão frágil. Um corpo que, se não tiver oxigênio, morre, se acaba, né? Sim, talvez haja alguém que não sabe, né? O Titanic é um navio que afundou em 1912. Os destroços dele estão no fundo do oceano. E algumas pessoas têm o desejo de ir lá ver como é, conhecer. E teve uma empresa que construiu um submarino pequeno
onde cabem 4 a 5 pessoas. E eles cobraram uma fortuna para levar essas 4 pessoas até o fundo do oceano. Viajaram 600 quilômetros da praia até o lugar onde o Titanic afundou, e depois desceram nesse submarino pequeno a uma profundidade de 3.800 metros. 3 quilômetros e 800 descendo. E aí algo aconteceu, a comunicação parou, e aí as buscas foram atrás, mas não conseguiram encontrar. E fizeram um cálculo de quanto tempo eles aguentavam com oxigênio lá dentro do submarino, e era até às 6 horas da manhã de hoje. Então eles não foram encontrados, e se não houver acontecido um milagre, eles já estão todos mortos em um momento como esse, né? E nós não precisamos descer num submarino desse. Às vezes atravessando uma rua, às vezes uma doença, um infarto. Nosso corpo é um corpo frágil, é um corpo de fraqueza. Nós nos cansamos, nós pegamos doenças e ainda queremos nos orgulhar de alguma coisa, né? Não podemos nos orgulhar de absolutamente nada. Dinheiro, numa hora dessa, não compra a vida, não compra a saúde de ninguém. Porém, Paulo diz, somos semeados em fraqueza, mas ressuscitamos em poder. O próprio ato da ressurreição, irmãos, já é uma demonstração do poder de Deus. Eu quero falar um pouco mais sobre isso, sobre Deus exercendo o poder nas nossas vidas. Para concluir, ele diz, somos semeados, nós morremos com o nosso corpo natural, mas nós ressuscitamos com o nosso corpo espiritual. Será um corpo espiritual. E aí você diz, pastor, eu ainda não entendi como é esse corpo espiritual, como é esse corpo glorificado. Paulo deu algumas ilustrações, mas sabe qual é a melhor ilustração que existe do corpo glorificado? É o que nós vamos ver na próxima quinta-feira. Melhor ilustração é o corpo de Jesus. Corpo com o qual ele passou alguns dias visitando as pessoas aqui na terra depois de ressuscitado, atravessando paredes. É a melhor ilustração que nós temos de como nós seremos quando Jesus voltar. Mas esse é um assunto para a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Antes de encerrar, eu queria só fazer 2 desafios, irmãos. 2 aplicações. Não são de Paulo, são minhas. Primeira aplicação é: vamos parar de ter medo da morte. Eita, assunto delicado. Se estivesse falando para descrente, o descrente atiraria um tijolo na minha cabeça agora, né? Porque a morte está aí para ser temida mesmo. Eu discordo, a Bíblia discorda. Irmãos, nós temos que respeitar a morte. O que é respeitar a morte? É eu andar na velocidade certa. É eu ter cuidado com a minha saúde. É eu olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. Isso é respeitar a morte, é ter cuidado. Mas nós não podemos confundir respeito com medo. O crente não pode ter medo da morte. Até porque nós vimos que muitas vezes vai ser a morte que vai começar coisas novas na nossa vida. Jesus não temeu a morte. Jesus enfrentou a morte por mim e por você. Então, como é que eu não tenho medo da morte, pastor? É simples. Esteja preparado para ela. Se você não tem Jesus, receba Jesus hoje. Se você já tem Jesus, continue em comunhão com Jesus. E aí você não vai temer a morte. Você vai respeitar, mas não vai ter medo dela. Segunda aplicação que eu faço. Vamos parar de ter medo do céu. Crente, às vezes, tem medo do céu. Pessoas da época de Paulo estavam com medo da ressurreição. Não vai ter não, Paulo. Para a gente ter o mesmo corpo que a gente tem agora, é melhor nem ressuscitar. E nós temos a mesma tendência, sabia? Eu não quero que Jesus volte, não. Por quê? Porque acha que o céu vai ser chato. Acha que no céu a gente vai só tocar harpa o dia todinho, né? Vamos aprender a tocar harpa no céu, que nem os anjos. Os anjos só fazem isso no céu.
Irmãos, nós não podemos julgar o futuro pelo presente. Paulo está mostrando aqui que o futuro é infinitamente melhor do que o presente. Se nós gostamos da vida na terra, onde a gente sofre, onde a gente passa necessidade, onde a gente passa humilhação, imagina a vida no céu, onde não vai ter nada de ruim. Aí é que a gente vai gostar mesmo. Então eu vou ter medo do céu para quê? Não vou ter medo do céu, porque lá vai ser infinitamente melhor. Amém? Não vamos ter medo da morte, não vamos ter medo do céu. Vamos aprender mais sobre ele, para que a gente deseje mais e mais estar lá, quando Jesus voltar. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, este culto iniciou com gratidões ao Senhor por este livro tão maravilhoso que é a Tua Palavra. Trata, Senhor, de todos os assuntos importantes, não apenas para a nossa vida terrena, mas também para a nossa vida celestial, Pai. Nós queremos, Senhor, tirar dúvidas, nós queremos, Senhor, tirar temores, nós queremos, Senhor, tirar angústias do nosso coração, entendendo, Pai, que se aqui o Senhor já nos dá alegria, se aqui na terra o Senhor já nos dá prazer, às vezes, Pai, nós ficamos maravilhados ao sentirmos a Tua presença, que dirá no céu, quando nem sol precisará mais haver, por causa do brilho da presença do Senhor, Pai. Quão maravilhoso será! O crente não pode ter medo do céu, o crente tem que ter desejo do céu. Nós não vamos acabar com a nossa vida aqui, Senhor. Nós vamos ter cuidado com ela, porque foi o Senhor que nos deu. Nós vamos zelar pelo nosso bem viver aqui, Pai. Mas sabendo que o que nós experimentamos aqui não pode se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, Senhor. Pai, eu creio que quando chegarmos no céu, nós vamos até, Senhor, questionar a nós mesmos. Por que eu não quis vir para cá antes? Porque eu não quis vir para cá mais, um lugar tão maravilhoso como este, Pai. Nos ajuda, nos usa a pregarmos sobre o céu para outras pessoas que estão cegas, Senhor, achando que a vida na terra é boa. Oh, Senhor, maravilhosa mesmo vai ser a vida eterna, a vida celestial, a vida espiritual, Pai. Talvez, Senhor, haja alguém aqui que tem ficado triste com o seu corpo por causa de uma enfermidade, Senhor, por causa de algo que não gostaria que fosse desta forma. Conforta os corações, Senhor, de sabermos que aqui é para nós servirmos a Deus mesmo, é para nós gastarmos o nosso corpo aqui mesmo, Senhor, porque quando chegarmos na glória, iremos receber um corpo novo, Senhor, renovado, transformado para a honra e a glória do Senhor. É que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Hoje é só o começo. Ore para que Deus venha a nos esclarecer mais e mais nas semanas por vir. Amém? Ore também por este final de semana. Ore pelo culto de jovens maravilhoso que nós teremos no próximo sábado. Todos os jovens estão convidados, não apenas os da igreja, mas você pode também convidar alguém para estar aqui no próximo sábado. Amém? Eu e a minha esposa, jovens, procuraremos estar aqui também, e eu creio que muitos irmãos também estarão. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, estamos estudando sobre a disciplina do Senhor, como nós podemos evitar as disciplinas do Senhor, e domingo à noite, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Continue orando pela irmã Ormísia. Hoje nós estivemos lá, lendo a palavra de Deus, ela ficou muito emocionada, agradecida pela nossa presença ali, está bem confortada, mas continue orando por ela, orando pela família, orando também pelos amigos da Liliane, não é isso? Liliane é uma amiga da irmã Ângela, às vezes vinha nos visitar e partiu também. Ore também ali por aqueles irmãos que convivem perto da irmã Liliane também. Amém? Liliana. Amém. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite.